Olá, você! Bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 3, publicado em 26 de janeiro de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, que é a nossa academia de Enneagrama. Este episódio será dedicado a um tema que eu particularmente adoro e acho central para a compreensão correta dos 9 tipos. O tema é centros de inteligência. Na minha visão, esse é também um tema abordado de maneira muito superficial em geral, por aí, porque as pessoas falam muito pouco sobre os centros de inteligência, não entendem muitas coisas centrais e porque pode ser muito mais sofisticado esse estudo, né? Por exemplo, no trabalho de Gurdjieff, que é um grande pioneiro do Enneagrama, ele fez estudos sobre os centros de inteligência extremamente profundos, inclusive com subcentros e tudo mais. Eu não vou nesse episódio entrar nisso, porque seria muito complexo, né, para esses podcasts que pretendem ter algo como meia hora, né, para que sejam mais fáceis de serem ouvidos, mas eu quero tentar agregar algumas informações aqui que podem transformar esse tema não só em algo mais útil, como também algo mais interessante, né? E esclarecer algumas coisas que são faladas e não compreendidas, como, por exemplo, como assim o tipo 3 é um tipo emocional? Não concordo, não. Ou, por exemplo, teorias que, ao meu ver, são bastante equivocadas ao falar dos centros. Enfim, vou abordar um pouco isso aí. Bem, o que é centro de inteligência? É assim, ó. Nós, como seres humanos, temos 3 centros de inteligência operantes enquanto estamos vivos. E todos nós temos os 3. Né? A gente tem o centro da cabeça, o centro do coração e o centro da barriga. Então, basicamente, pensamentos, emoções e sensações que vêm das vísceras, né? E todos nós temos esses 3. Só que, em geral, quase sempre, a gente deixou que um desses centros, um desses 3, assumisse muito da nossa experiência de vida. E os outros 2 ficam com um déficit. A gente não usa os outros 2 tanto quanto usa o primeiro. E, se quisermos nos desenvolver, a gente precisa ativar os outros 2 e saber não utilizar esse centro de inteligência que a gente chama de dominante para coisas da vida que não são aquelas para as quais ele serve. Então, tenho que olhar qual desses centros é dominante para mim, conforme o meu tipo do Enneagrama, e olhar o que eu tenho feito com aqueles outros 2, né? O que tem assim de oportunidade de desenvolvimento para mim, para eu me tornar mais inteligente. Então, algumas coisas já se sabe, né, nos estudos de neurobiologia, algumas coisas interessantes. E aqui eu vou ficar só nas mais básicas, ok? Então, por exemplo, que existe, inclusive, conexão entre neurônios e o coração, a barriga, não só na cabeça. Então, por exemplo, falar de 2 coisas aqui que têm a ver com a importância dos 3 centros de inteligência. O coração e o intestino, a barriga, também tem neurônios. Não é só na cabeça, né? No cérebro que a gente tem neurônios. A gente tem 80 e tantos, 86, se eu não me engano, bilhões de neurônios e 500 milhões deles estão no intestino. Então existe uma coisa que é a inteligência corporal, física, né, que tem a ver com a inteligência instintiva. E o coração não é diferente, o coração é absolutamente fundamental para a gente ter
inteligência também. São 3 tipos de inteligência. O coração, por exemplo, tem um campo energético 5.000 vezes maior do que o do cérebro. Então, a gente tem que entender inteligência como um composto entre esses 3. Historicamente, né, a cabeça virou a definição de inteligência, o que é muito triste, né? Isso imposto pela sociedade, pela ciência, infelizmente. E, felizmente, isso tem mudado nas melhores pesquisas, nos melhores lugares, né? E também mesmo a inteligência emocional, desde os anos 80, com Daniel Goleman lançando o livro dele, também tem sido mais e mais alertada, o que é ótimo, né? Ainda não totalmente, ainda falta muito, mas já começou. E aí a inteligência instintiva é altamente ignorada. As pessoas, inclusive, nem sabem o que ela é, né? E confundem instinto, por exemplo, com intuição. Como é que isso é diferente? A intuição é a sabedoria do corpo, dos 5 sentidos, enquanto a intuição é o 6º sentido, é a sabedoria da alma, vamos dizer assim, de uma grossa forma. E a gente tem aqui que compreender também, a segunda coisa que eu ia dizer, que o cérebro traz estruturado ele próprio de acordo com essas 3 inteligências, né, nas 3 grandes áreas dele. O cérebro reptiliano, que é o maior, mais básico, assim, ele tem a ver com instinto. O sistema límbico, que só existe nos mamíferos, tem a ver com a inteligência emocional, né? Então, um lagarto não tem emoção, mas um golfinho tem, um cachorro, né? E aí o neocórtex, que tem a ver com o mental, é uma coisa mais do ser humano, né? Mas as 3 inteligências são muito importantes. E nós temos que examinar o nosso desequilíbrio nessas 3 inteligências. Como é que a gente deixou uma delas dominar o pedaço, né? Tomar conta do pedaço? E quais são as consequências boas e ruins disso? E como é que a gente pode superar isso aí, né? Enfim, então vamos descrever aqui um pouquinho de cada uma das 3 inteligências. Eu vou procurar falar coisas que podem até ser um pouco surpreendentes aqui para você, né? Então vamos começar com os tipos instintivos. O 8, o 9 e o 1 são os tipos instintivos. Aliás, quando a gente fala dos 3 centros de inteligência, a gente poderia até dizer os 3 grandes tipos ou grupos do Eneagrama, a gente está falando também das 3 tríades. Então, a tríade instintiva, 8, 9, 1, a tríade emocional, 2, 3 e 4, e a tríade mental, 5, 6 e 7. Então, vamos lá. O que é marcante nesses 3 tipos que são instintivos, o 8, 9 e 1? Que esses 3 tipos possuem de maneira praticamente igual e de uma forma diferente dos outros 6 tipos descritos no Eneagrama. O que é que eles têm? Bom, primeira coisa, o filtro principal de percepção da realidade está na barriga, nas vísceras, nas sensações. O mundo tende a ser percebido primeiramente por aí e depois apenas ser percebido pelo coração e pela cabeça, né? Então, nem sempre as pessoas instintivas notam isso. É preciso bastante autoobservação para entender isso. Algumas sacam isso de cara. Outras sacam isso só depois de olhar mesmo para dentro, praticar muita autoobservação e conseguir prestar atenção no que eu vou explicar agora. Por mais que os 8, os 9 e 1 pensem, por mais que eles sintam, não começa por aí a coisa a coisa deles. Não começa por aí, por mais que eles pensem e sintam, né? Então, a ideia é que eles têm a sensação primeiro. A sensação aqui é os 5 sentidos: o tato, a visão, o olfato, o paladar, a audição. Isso que traz informação para eles.
Esses tipos, portanto, precisam ir para a prática, fazer para aprender. E não é assim para os tipos mentais, por exemplo. Esses tipos precisam ter a parte sensorial, pegar na mão. Outro dia, um colega nosso do Enneagrama da Dinamarca, dando uma entrevista para o nosso podcast em inglês, falando sobre relacionamentos, ele é um 8, instintivo, portanto, ele falou assim, não me venha falar para eu comprar algumas coisas online, eu tenho que testar. Né? E pode ser que outros comprem, né, instintivos online, mas ele vem lá, ele testa, só aí que ele vai saber. Ou se está num curso, por exemplo, esse tipo instintivo, ele tem que ouvir exemplos, ele tem que ir lá fazer e entender o como assim, né? E ter a experiência dele. Enquanto não tiver essa coisa mais sensorial e prática, ligada à ação, que são duas outras coisas que definem ser um tipo instintivo, enquanto não tiver isso, não dá muito para falar que aprendeu, né? E aí, na prática, o pensamento e as emoções vêm apenas depois. Então, por exemplo, planejamento, análise, tende a não ser a coisa mais fácil do mundo, a não ser que aprenda com a vida, mas no original de fábrica não é o mais fácil para quem é 891. É uma coisa assim, deixa eu ir para ação e eu vou sentindo, vou pensando enquanto eu faço também. Né? E não é o pensar antes do agir, é o agir antes do pensar. E não tem muito tempo decorrido para começar a entrar em ação. Eu, por exemplo, que sou um tipo mental, um 5, eu posso demorar muito para iniciar a ação. Por exemplo, para fazer esse podcast em português, eu não vou nem citar aqui o quanto tempo eu levei assim, protelando e ensaiando e pensando antes de fazê-lo na prática, né? Mas daria vergonha para mim citar isso para vocês, tá? Mas os instintivos não são assim. Os instintivos têm uma coisa de sair fazendo, muitas vezes de maneira um pouco estabanada, né? Mas muitas vezes com a sabedoria de como se faz. Eu acho, se eu não estiver enganado, que num episódio inicial, acho que o primeiro, se eu não me engano, eu citei a história da minha filha, que é tipo 8, que é instintiva, ela tem que ir lá fazer. Ela citou que sente um tubinho de ensaio na barriga que enche de verde ou vermelho conforme ela sente, assim, o sentido de sensação que tá certo ou errado o que ela tá fazendo. E ela vai para a prática, acorda assim, vum, já começa, pula, vai, faz, né? Bem, mudou um pouquinho na adolescência dela, mas ela tem essa inteligência, né, física, corporal, que todo mundo pode desenvolver fazendo esporte, sendo atleta, né? Principalmente se, por exemplo, um tipo mental que faz esporte é atleta, não fica pensando muito enquanto corre ou faz esteira, né? Que às vezes vai usar esse momento ainda para não desenvolver a oportunidade de desenvolver tanto o instinto, de manter a cabeça dominando o corpo. Né? Se eu fizer trabalho corporal desse jeito, eu não vou desenvolver tanto assim o instinto. Eu posso desenvolver músculo, posso desenvolver capacidade aeróbica, mas o instinto seria aprender a não pensar e a não sentir e ir para o corpo primeiro. O que mais caracteriza os tipos que são instintivo dominantes, o 891? Bem, eles têm algo de, assim, não me pergunta por que eu preciso ir por aqui, eu tô sentindo que é por aqui, tô farejando, sabe? De novo, algo baseado nos 5 sentidos. E eles têm uma coisa de lealdade, de honra, de responsabilidade, de accountability, como a gente fala, que é assim de assumir que é responsável por algo que aconteceu, né? Ter esse, vou falar em português claro aqui, o culhão, né, dessas coisas. E justiça, né? Busca de justiça. Essas coisas todas se tornam valores, mas elas começam na barriga. Não no coração ou na cabeça, são coisas sentidas. Além disso, uma coisa de ordem, disciplina e um conceito assim de território, de ocupar o território. Tudo isso
tem muito a ver com os tipos instintivos. Não que outras pessoas não possam ter, mas isso é natural e tende a ser bem mais forte para quem é tipo instintivo. Ao mesmo tempo, coisas não tão boas. São pessoas um pouco mais julgadoras, né? Dos outros e às vezes de si mesmos, depende aí um pouco de cada um lá. O 891 são diferentes um pouco nisso, mas julgam. E tem uma tendência a ver o preto e o branco, o 8 ou 80, certo ou errado, sem ver o que tem no meio, né? Sem ver os tons de cinza todos no meio, sem ver as gradações que existem. Mas é assim, mas não, ou é ou não é, né? 8 ou 80. E isso pode ser problemático, né, na vida. Aliás, assim, se tem o certo e o errado, o que que acontece? A minha posição é a certa, né? Então, aí eu fico um pouco impositivo, mesmo que eu não pareça, por exemplo, se eu for um 9, né? Então, isso são alguns vieses desse perfil, além de não conseguir muito sentir. Por exemplo, trabalho emocional. O 891 estão sentindo alguma emoção que é super importante para processar. Por exemplo, uma tristeza com algo. Eles na hora tentam ir fazer alguma coisa a respeito, coisa que não é o ideal, porque uma das regras do trabalho emocional é: se você está sentindo, sinta até o fim sem ir fazer nada a respeito. É assim que se trabalha as emoções e se aprende a abrir o coração um pouco mais com esse trabalho em cima das emoções todas, né? Agora, a emoção que mais determina ser tipo instintivo é a raiva. Existem 4 emoções básicas do ser humano: a raiva, a tristeza, o medo e a alegria. E a raiva é a que está mais ligada aos tipos instintivos. Os 9 tipos têm raiva, inclusive alguns tipos que não são instintivos têm muita raiva, mas em geral a raiva tende a ser uma emoção mais central para quem é instintivo. Cada um lá dentro da tríade lida de maneira diferente com a raiva. Então, o 8, por exemplo, externaliza a raiva. Você vai ver que ele está com raiva e vai para cima de você essa raiva. O 1 internaliza a raiva. Você pode até ver, pode até sentir que isso está indo para você, mas acima de tudo a raiva está aqui, guardada aqui dentro, remoendo. Isso é 1. Né? E aí tem toda a tensão corporal que vem. Então, 1, por exemplo, ele fica ressentido mesmo depois de falar alguma coisa, não passa. Se ele está crítico de você, ele continua lá dentro crítico de você. O 8 não. O 8 fala o que pensa e meia hora depois nem lembra que falou. Né? Talvez você precise de uns 7 anos de terapia, mas o 8 já passou. Né? Ele fala simplesmente. E o 9? O 9 também tem tanta raiva quanto esses dois. Só que ele não quer ficar em contato direito com a raiva, porque ele quer manter a harmonia e ele tem a preguiça de se ficar sentindo qualquer coisa que é incômoda, inclusive a raiva. Então, a raiva é sublimada, ela vai para algum lugar e acaba sendo também acumulada e não processada. E aí vira o que a gente chama de agressão passiva, né? Que é algo, uma raiva saindo de maneira muito indireta e devagar, né? Então, esses 3 perfis têm a ver com a raiva, e a raiva é mais central. Vamos passar aqui para a segunda tríade, que é os tipos emocionais. 2, 3 e 4. Os tipos emocionais, gente, eles são mais baseados no coração. Então, naturalmente, eles sentem o que os outros estão sentindo, sente a vibração emocional, aquele campo energético emocional enorme que eu citei no início. E é impressionante, é um talento, assim, entra pela porta alguém que eu nem conheço, eu emocional, com o meu coração, sinto o coração da outra pessoa e o que ela está sentindo. Ah, intuição. Não é intuição, isso é energia emocional. Isso é uma capacidade que vem da inteligência emocional que para esses tipos é dominante. Se você for 2, 3 e 4, isso é o que domina para você, essa capacidade emocional. E as emoções têm a ver também com algo como empatia, né? De perceber com o coração o que o outro quer, o que está acontecendo.
Os emocionais erram nisso, tá? Mas erram menos do que quem não é emocional. Eles têm mais atenção a isso. Eles usam mais o coração para exercitar assim o se adaptar ao que a outra pessoa está sentindo, falando ou esperando e nem verbalizou, né? Se tornam muito melhores nisso de empatizar. E aí tem um talento de falar assim: eu estou entendendo que você está sentindo isso. Eu valido, né? Independente de eu concordar ou não, nem vem ao caso, né? Se um emocional conversa com um mental, o emocional fala, tô sentindo isso, isso, isso. O emocional vem e fala assim, mas não faz sentido. E se você pensar assim, olha, o outro lado. E aí os emocionais ficam, esse cara não entende nada, né? Eu preciso só expressar. E precisa mesmo, todos nós precisamos. O respeito às nossas emoções significa, antes de eu chegar à conclusão do que é certo ou errado, né, julgando, ou de pensar alternativas, eu tenho que dar vazão às minhas emoções, porque aí meu coração vai sendo aberto, eu honro a existência dele, e também as emoções são muito fluidas, elas vão e vêm, e é assim que é. E é bom, né? Eu só vou me tornar um ser humano de verdade se eu acessar as minhas emoções, não se eu passar por cima delas com a minha cabeça ou o meu instinto, por não ter, às vezes, as emoções como dominantes. E é difícil, viu? Para um mental, por exemplo, na hora que desenvolve o coração. Eu desenvolvi isso mais recentemente na minha vida. Difícil, porque aí dá a sensação que eu não tenho controle nenhum, né? E as minhas emoções fazem eu não ser mais lógico. Então é uma quebra muito grande de identidade. Antes eu procurava manter tudo no lugar, tudo calmo, tal. Antes que eu diga, ao longo de quase toda a minha vida, né? Nos meus 53 anos de idade que eu tenho aqui em 2023, quando estamos gravando isso. Muito bem. Além disso, os emocionais, o 2, o 3 e o 4, e você olha aí, ouve o que eu estou dizendo, vê o quanto você se identifica para ver se você é emocional. E tem uma coisa de imagem, preocupação com como eu sou visto, o que o outro acha de mim. E aí nunca é suficiente o que eu acho de mim. Eu tenho que ser aprovado e reconhecido pelo outro, né? E alguns emocionais se cansam disso, falam, "Ai, como seria bom eu não ligar para isso? E como será que é para eu não ligar para isso?", né? Mas liga. Então, quando o emocional deixa muito o coração dominar, fica muito dependente da visão do outro. E aí não se sente nunca suficiente, né? E além disso, tem coisas muito boas aqui, né? Além da empatia. Tem, por exemplo, a leitura emocional competente, como a gente falou, mas tem também uma coisa de conexão e até de saber adaptar-se, né? A coisa de adaptabilidade, que não existe tanto nos instintivos que eu descrevi agora há pouco. E poderia falar de outras coisas aqui também, a capacidade, por exemplo, de uma comunicação mais emocional, de expressar, se expressar um pouco mais facilmente, né? Entre outras coisas. E aí eu queria dizer que o 2 vai com a emoção para o outro, né? O 4 fica internamente, embora ele possa é, contar para você às vezes. E o 3 tenta bloquear as emoções porque ele acredita que não vão levá-lo a lugar algum e dá medo. Só que se for 3, a emoção continua operando e volta toda hora, bate na porta assim, oi! E o 3 é, portanto, muito emocional, né? Ele só tenta se auto-enganar como se não fosse. Agora, também aqui é preciso entender que os tipos emocionais têm a ver com a tristeza. E isso eu agradeço muito à minha sócia, Bi, por ter me explicado. Porque os autores eram muito confusos, falavam de vergonha, falavam de outras coisas, e não é o que define os tipos emocionais. Todos se sentem tristes com muita frequência, porque o coração é aberto e se permite ser afetado por tudo. A tristeza é recorrente. E às vezes você não vê, porque a questão da imagem é fundamental. Como a sociedade não valoriza a tristeza, eles não mostram. E eles vão
com essa inteligência emocional, aprendendo a sentir a tristeza e daí colocá-la de lado. Então são competentes nisso, né? Não põe por debaixo do tapete. E a tristeza tá lá o tempo inteiro, se frustram, né? Aliás, falam assim, né? Isso é um som, inclusive, típico dos emocionais. E tem uma certa tendência de que os emocionais gesticulam na frente do tórax, os mentais pensam mais com a mão, assim, mais na cabeça, e os instintivos gesticulam mais em frente à barriga, né? Enfim, então, isso é um pouco dos emocionais, gente. E os mentais, né? A minha tríade, 5, 6 e 7. Será que você é mental? Se você for mental, vamos ver quanto você se identifica com isso. Análise, planejamento, uma coisa de pensar riscos, perigos e ameaças, ao mesmo tempo que oportunidades. Tem uma coisa que no mundo dos negócios a gente chama de matriz SWOT, que vindo do inglês é pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, né? E ficar mapeando isso. Eu diria que os mentais fazem isso desde criancinha, sem saber que estão fazendo, né? É como funciona a mente deles. E os mentais traçam vários cenários. Nunca tem um cenário só. É isso, mas pode ser aquilo, isso. E aí eles também conectam diferentes coisas, né? Traçam essa ponte entre diferentes áreas de conhecimento, diferentes projetos, diferentes pessoas, e se tornam muito complexos, o que é fantástico, porque complexidade é algo muito legal, né? E é como é a realidade, né? É difícil às vezes para os emocionais, para os instintivos pegarem essa complexidade. Talvez assim mudar de tema e fazer associação e aí voltar. Pode ser que os mentais se tornem confusos com isso, quando fizerem isso excesso, mas também é uma coisa legal, engajante, se for feita sob medida. Vocês talvez notem que eu faço muito isso, de né, sair pela tangente, falar algo diferente, aí eu volto. Eu não sei se você gosta ou não gosta disso, mas é o meu estilo. E é uma coisa dos mentais. E aí também tem dos mentais uma coisa de antecipar tudo que está por vir. Pensar antecipadamente para se sentir um pouco mais sob controle das coisas. Isso vem de uma coisa que é uma intolerância às incertezas, que os mentais têm mais do que os outros tipos. E também os mentais têm uma qualidade aqui de não só antecipar o que está por vir, que seja bom ou ruim. Eles antecipam tudo, só que tem um viés do 6 antecipar mais os riscos, o que é pior, para que o melhor ocorra, e o 7 antecipa mais o que vai ser de bom para que o melhor ocorra também. São métodos opostos, né, da metade cheia ou metade vazia do copo, enquanto o 5 faz uma mescla de tudo isso de uma maneira até mais fria, racional, antecipar as coisas, pensar. Então, essa coisa do planejamento, da análise, tem muito a ver com diminuir as surpresas. As surpresas são um pouco mais difíceis para os mentais, a não ser que eles próprios fabriquem a surpresa, né? Ou que a surpresa atenda o ego deles, por exemplo, uma surpresa legal para um 7, né? Mas, em geral, não é legal surpresa por causa desse medo. E medo é a emoção central dos 5, 6 e 7. É um medo, não qualquer medo, medo de barata no chão. É um medo de algo que eu não controle, que eu não sei, e que vai me tirar da segurança que me dá de eu usar a minha cabeça de uma maneira legal. Ou, por exemplo, medo de a cabeça não dar conta de resolver alguma coisa e eu ficar muito perdido em uma intensidade do coração, né? Intensidade das emoções, por exemplo. E aí esse medo varia. Aliás, o medo do 5 é um medo mais do sentir, o medo do 6 é um medo do ser, e o medo do 7 é um medo do sofrer. Mas todos têm medo, tá? Também tem algo aqui muito importante para entender sobre os mentais, que os mentais eles podem justificar muito as coisas, intelectualizar excessivamente, e numa sociedade que preza pelo mental acima de tudo, infelizmente,
pode ser que, né, isso justifique de fato na prática, não só por ele, mas pelos outros, as coisas que estão acontecendo, né? Então a cabeça pode iludir o coração e a barriga mais do que vice-versa, mas aí por uma questão social, do que acontece no coletivo, né? Agora eu queria abordar também, antes de terminar, algumas teorias que eu acho que não são legais sobre os centros. Tem teorias que tornam isso, aliás, muito complexo e nonsense, não fazendo sentido. Por exemplo, teorias que falam que, embora os mentais sejam mentais, cada um dos três, os 5, 6 e 7 tem uma preferência diferente por outro centro. Hum. Isso para mim é falta de compreensão do que ser mental é, ou ser emocional, ser instintivo é. E isso é, às vezes, criatividade excessiva para formular sua própria teoria, o que eu não acho legal. Acho que é legal ir para os originais, para os pioneiros, para os trabalhos mais de base do Enneagrama, que são muito claros. E também a gente não vê isso na prática. É perigoso, às vezes, a gente criar uma teoria que assim, parece fazer sentido e acreditar nela sem investigar ouvindo da pessoa e vendo na prática, né? Isso não é a melhor forma, não. E a gente não concorda na CPI com isso. De novo, não somos dono da verdade. Sinta-se à vontade para discordar da gente, inclusive. Outra teoria é uma teoria antiga que às vezes é utilizada ainda de diferentes maneiras, que fala que para o 3, para o 6 e para o 9, que são os tipos nucleares, ou os tipos do triângulo interno do diagrama do Enneagrama, essa teoria fala que não é assim. Que o 3 não é emocional dominante, que o 6 não é mental dominante e que o 9 não é instintivo dominante. Essas teorias, em geral, falam que o 3 é instintivo dominante, que o 5 que o 6 é emocional dominante e que o 9 é mental dominante. Bem, primeiro que a gente não vê isso na prática, principalmente se você conhecer de subtipos, né? Segundo lugar, isso não se confirma. Não se confirma. E é preciso entender que o 3, como eu disse, é emocional o tempo todo na experiência interior dele, mas ele faz esse esforço, requer esforço para afastar as emoções. Enquanto para um 5, por exemplo, requer esforço trazer as emoções para perto, nem sabem onde está, né? E aí só quando se desenvolvem é que conseguem trabalhar mais isso. Então o 6, ele é mental sim. Ele está o tempo inteiro pensando alternativas e cenários e pensando no pior, principalmente, cenários de piores hipóteses e fazendo analogias e a cabeça não para. Veja bem, para todos os 9 tipos, a cabeça não para muito na sociedade moderna, né? Mas para os 5, 6 e 7 é incomparável. É assim, questão de 10 segundos ter 8 diferentes ideias, tá? É diferente o nível. E o 9 é instintivo também. Todo 9 vai rapidíssimo para a ação quando se pede algo para ele, quando é algo automático, uma rotina. É muito rápido o 9 para ir para a ação, né? Agora, o que acontece é que esses tipos, eles não fazem uso próprio dessa inteligência. Não é tão fácil para eles. Então, o 9, por exemplo, não é rápido para as coisas dele. Deixa de lado, né? Não é prático com as coisas dele, não prioriza. O 6 pode se confundir muito ao avaliar as coisas dele, perder um pouco a racionalidade, a lógica. E o 3 não entra em contato com as próprias emoções de maneira fácil. Portanto, não nos confundamos e vamos manter essa teoria como é. 2, 3 e 4 são emocionais, 5, 6 e 7 mentais, e o 8, 9 e 1 são instintivos. Bem, acho que é suficiente por hora. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco dos centros de inteligência, tenha aprendido mais sobre você. Obrigado pelo seu prestígio ao nosso trabalho aqui no Mundo Enneagrama
E um obrigado também ainda mais especial a você que é membro da CP Online. Tem muito mais conteúdo que vai bem além do que a gente fala aqui no podcast. Se você gosta desse podcast, está achando interessante, dá uma olhada nas opções que valem muito a pena, inclusive não caras, para se tornar membro, paga anual, uma taxa. Você vê infinitos materiais, centenas aí de vídeos, aulas mensais, né? E também uma coisa de interação às vezes, né? De perguntas e respostas. Dá uma olhadinha como tá legal isso. E um obrigado também muito especial aos nossos alunos que vêm nos nossos cursos presenciais ou online. Lembrando que em abril de 2023 temos cursos presenciais próximos a São Paulo. Eu e Bi estaremos aí no Brasil para isso. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Lembre-se de assinar o Mundo Enneagrama na Apple Podcasts para ser sempre lembrado dele quando entra um episódio no ar. Ou, se você usa o Spotify ou a Amazon em vez da Apple Podcasts, siga-nos lá nessas plataformas ou nos adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer ou inscreva-se no Castbox ou no Google Podcast. E acima de tudo, visite-nos no cpenneagram.com.br. CP, C de Chestnut, P de Paz, Enneagram em inglês, com 2 N's e sem o A no fim, .com.br. E assista, se quiser, esse nosso podcast como videocast no nosso canal do YouTube. Eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.